Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão das quintas de leitura. Mais uma sessão? Não, porque esta é uma sessão, na verdade, muito especial. Temos o gosto de receber a Carla Paes. Já tinha a oportunidade de ter estado... Não faz mal. Já tinha a oportunidade de ter estado nas quintas de leitura, mas não com este prémio que é bem recente. Portanto, a Carla Paes recebeu há bem pouco tempo a mais recente edição do prémio Leia pelo livro A Sombra das Árvores no Inverno. É uma estação que parece que colhe a preferência da Carla Paes. Já vamos ter a oportunidade de saber disso. A preferência da Carla Paes e também da sua editora, parece-me, Maria do Rosário Pedreira, que eu andei a investigar nos seus poemas. E acho que também... O inverno, sim. E as árvores? E as árvores também fala do verão, mas está sempre já à espera do inverno, há de reparar. E temos o gosto também, dizia, já estou aqui a entrar em paredes. Vamos receber também, temos o gosto de receber também Maria do Rosário Pedreira, a editora da Dom Quixote, editora da Carla Paes, que é também, como vocês sabem, poeta, que tem, como ela própria costuma dizer, um único talento, com alguma inverdade, certamente, que é a palavra. A palavra falada, a palavra escrita, e portanto... Mais ler e escrever. Ler e escrever. Não só ler e escrever. Não vamos reeditar aqui essa questão que já tivemos aqui, essa questão. Aliás, eu disse poeta e não poetisa, mas também não vamos reeditar essa questão. Boa noite a ambas, boa noite a todos. Obrigada por terem vindo à Biblioteca Municipal da Figueira da Foz. Carla, começo por si. A Carla escolheu para a epígrafe do seu livro uma parte de um poema de Maria do Rosário Pedreira. Não é todo o autor que pode, dar-se ao luxo de escolher entre os poemas uma epígrafe para principiar o seu livro, do seu próprio editor. Porque é que escolheu esta epígrafe? Talvez fosse, vocês já estão na posse do livro, creio, mas talvez fosse bom ler a epígrafe. Não sei se vocês, entretanto, já leram o livro, se vão ler agora, como é que... Já li todos. Já leu todos da Carla Paes? Então temos aqui verdadeiros leitores. Verdadeiros leitores, exatamente. O primeiro em 2017, se não me engano. O primeiro é em 2017, exatamente, Meia Culpa, e o segundo livro, publicado em 2022, sim, Um Cão Deitado à Fossa, portanto recuperam um verso do Herberto Helder. E, portanto, ainda falta alguns que eu não tenho. Sim, o livro de poemas, parece-me que também já o vejo ali, muito bem. Então, essa epígrafe que a Carla Paes foi buscar a um livro de poemas de Maria do Rosário Pedreira, diz assim: Mãe, oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão, com um menino ao colo, fez-te a estrada maior do que o meu desespero, amarrotou-se de velho o meu coração tão claro. Portanto, faz parte de um poema, um livro mais aqui, faz parte de um poema deste livro, o meu corpo humano, editado pela Quetzal. Carla, comecemos por esta escolha. Parece que este poema fez vibrar assim, umas cordas interiores. Eu vou explicar. Na altura em que eu ouvi este poema pela primeira vez, ele não estava de todo editado em livro. Foi a Rosário, numa altura que estávamos a assistir à plena crise dos refugiados, que provavelmente também a afetou e que fez aquele poema. Eu ouvi-o inédito na internet. E quando ouvi a Rosário dizer aquele poema, eu chorei tanto e eu pensei, meu Deus, estas crianças precisam de uma história. E aquilo ficou sempre a trabalhar dentro de mim, porque eu, no país onde vivo, eu estava a assistir àquela tensão e àqueles refugiados, aquelas crianças que todas que estavam... As que conseguiam chegar, chegavam, e as que não conseguiam chegar ficavam no mar. E, portanto, aquilo tocou-me de tal maneira que quando terminei o livro, eu pensei, porque, entretanto, a Rosário editou o livro de poemas e eu estava ansiosa para o ler, porque eu queria mesmo era ter aquele poema escrito e para poder lê-lo muitas vezes. E eu achei que faria todo o sentido colocá-lo ali, porque, de facto, as crianças que eu tinha no meu romance
elas tinham alguma história que tinha que ver com aquilo, portanto, porque aquele poema de facto foi alguma coisa que me tocou muito, não é? Mas ele nem tão pouco estava editado, não é? Eu ouvi-o em direto na internet quando a Rosário disse aquilo a primeira vez e eu pensei, meu Deus, estas crianças merecem uma história, e portanto foi a partir dali que decidi. Rosário, este poema é um poema forte, tenso, intenso também. Quando leu o romance da Carla Paes, é como se tivesse assistido a uma espécie de desenvolvimento romanesco do seu próprio poema. Ora, em primeiro lugar, boa noite a todos. Estava com muitas saudades aqui de voltar às quintas de leitura, que hoje são umas quartas, mas tudo bem, e de rever algumas pessoas. Olho assim e vejo muitas caras que eu já conheço aqui da Figueira e é muito simpático. Eu, antes disso, eu queria contar uma história, se for possível. Claro. Acho que o ambiente aqui das quintas é sempre informal e dá para contar a história, que é uma história de como é que eu conheci a Carla Paes. Eu tinha um blog e a Carla ia muitas vezes ao meu blog e comentava às vezes algumas coisas, mas eu não a conhecia de lado nenhum, sabia que era uma portuguesa que vivia em Paris pelos comentários que ela fazia, mas mais nada. E um dia estávamos em Lisboa e a Carla, cheguei a casa e o meu marido disse, escreveu-nos a Carla Paes, que vem a Portugal e quer conhecer-nos, quer jantar connosco. E foi muito engraçado porque nós marcámos num restaurante lá, que é uma espécie de cantina, digamos assim, onde vamos há 20 anos, quando não temos nada em casa, e sentámos com a Carla e com o Paulo e parecia que os conhecíamos de sempre. Foi uma coisa muito empática, digamos assim, e portanto esse foi o princípio de uma relação. E quando este ano foi a decisão do júri do prémio, eu não fazia ideia que a Carla tinha concorrido sequer ao livro, e passaram-se duas coisas muito engraçadas. Uma foi, 5 minutos antes do anúncio, o meu colega Rui Breda, que trata da promoção junto da comunicação social dos livros da Leia, chegou ao pé de mim e disse assim: acho que vais ficar muito contente quando souberes que é o prémio. E logo que ele foi anunciado, a Ana Paula Tavares, que pertencia ao júri, chegou ao pé de mim e disse assim: este livro tem uma epígrafe de um poema teu. E pronto, e foi assim que eu soube, porque eu não sabia que a Carla tinha concorrido e também não sabia que tinha uma epígrafe de um poema meu. E lembro-me perfeitamente que aquilo que a Carla ouviu foi o então diretor de estudos do Cervantes em Lisboa, que agora está em Tanger, não é, Manel? Em Tanger, o Juan Vicente Pequeras, queria um poema para uma queria um poema para uma revista ou um festival, uma coisa qualquer, que tinha que ver com estas questões dos migrantes, esta coisa toda, e por acaso eu tinha ido às quintas de leitura do Porto fazer uma sessão que se chamava A Social Poesia, que era com poemas exclusivamente baseados em notícias de jornal. E este poema que a Carla escolheu para a epígrafe do seu próprio livro, e que está aqui no meu corpo humano com o título Seios, porque é quando a mãe morre e a criança, a adolescente, fica com o irmão bebê e tem que, no fundo, não tem seios para lhe dar de mamar. É um pouco este problema. Foi porque saiu uma notícia no Diário Notícias enorme que dizia: chegam à Europa cada vez mais crianças sozinhas. E fez-me imensa confusão. Como é que pensar que se vai para outro país que não se conhece nada, com uma cultura completamente diferente, ainda por cima sem um adulto, sem um apoio, não é? Eu pensei, como é que estes miúdos resistem? Eu lembro perfeitamente que sempre que eu lia esse poema, sobretudo as mães, eu não sou mãe, portanto não posso avaliar, ficavam muitas lágrimas nos olhos, outras tinham que se ir embora, outros. Portanto, eu entendo também que a Carla, que é a mãe, tenha sentido esse problema, que é de facto, número um, o que é que acontece com as guerras no Médio Oriente e o que isso causa de transtorno às famílias, no fundo, que é o que era o poema, no fundo era sobre isso. E número dois, como é que ela conseguiu pegar nessa situação
e de facto construiu uma história que não tem nada a ver com a minha história, com a história sobre a qual eu escrevi o poema, tem que ver com uma história de facto de 3 famílias, uma delas na Síria, pai, mãe, 2 filhos, que escondem os filhos num alçapão para eles não serem, no fundo, atingidos, e depois quando os pais desaparecem a gente começa a pensar o que é daquelas crianças escondidas num alçapão, não é? Por outro lado, em França, uma mãe que perdeu um filho para a jihad e que foi, no fundo, seduzido para combater, não é? Junto dos terroristas, pois, radical, e que toma conta dessas 2 crianças que, no fundo, se tinham perdido noutra guerra, não é? E por outro lado, a tónica sempre de mães-filhos ao longo de todo o romance, que eu acho uma coisa muito interessante, porque nem sempre é com a questão dos imigrantes, mas é quase sempre com uma questão de perda, ou são os filhos que perdem a mãe, ou é a mãe que perdeu o filho, ou é a irmã que perdeu o irmão. Há sempre ali umas crianças perdidas, e portanto acho que a epígrafe cabe perfeitamente no romance, mas eu lembro-me da Carla dizer podias ler este poema na apresentação do livro, e eu disse, nem pensar que vão já dizer que tu puseste o meu nome para ver se ganhavas o prémio, eu não quero nada disso. Pronto, mas percebo perfeitamente que numa mãe com filhos, sobretudo, o poema tenha causado algum espanto. E talvez pela própria questão do desamparo, é essa noção que é muito forte e que é mais forte, quer no poema, quer no livro da Carla Paes. De facto, essa noção é muito... Não significa, portanto, este é um livro para estômagos fortes, é um livro muito, muito intenso. A Carla, tal como o Cesário Verde, deve amar os ácidos, os gumes, os ângulos agudos, não é? Presumo eu. Sim, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo é um livro muito duro, mas a linguagem é muito bonita, e é isso poética. Eu acho que é isso que o contraste que faz o prémio, que é como é que se consegue falar de coisas tão duras de uma maneira tão... Sim, porque a própria linguagem estamos a monopolizar, a tirar a palavra à Carla agora aqui a fazer considerações sobre o livro, mas o livro gosto de vos ouvir. Mas o livro é de facto um excelente livro, portanto renunciou àquela noção quase franciscana, não é? Daquele português já sem quilates, não é? Que parece que fez um voto de pobreza. Mas Carla, uma das coisas que me surpreendeu mais neste romance é a forma como a Carla consegue aglutinar, através de uma personagem feminina, é certo, estas 3 famílias, a estrutura aglutinadora do romance. Já vimos que é um romance muito populoso, como é que deve dar muito trabalho, não é? Conseguir que tudo se toque. No fundo, esta personagem feminina é uma espécie de, não queria revelar demais aqui, nem fazer spoiler, não é? Mas é uma espécie de atilho que vai unindo tudo. Essa personagem que tu falas, ela tem um papel fundamental, e ela aparece no romance de uma forma muito clara, porque como estávamos a dizer, entre 2015 e 2018 estamos a assistir a vários fenómenos em França, o país onde eu vivo, e portanto eu que estou a viver aquilo tudo pela primeira vez, porque eu venho de Portugal. Em Portugal não existem este tipo de coisas, e portanto eu estava ali quase numa aprendizagem muito dura de tudo o que se estava a viver no meio Europa, não é? Porque a história passa-se em França, mas ela podia passar-se na Alemanha, no Reino Unido, na Itália, na Grécia, não importa, porque muitos países da Europa foram atingidos por aquela realidade. O que aconteceu foi que nós estávamos a assistir a um paradoxo, não é? De um lado estávamos a assistir a uma crise de refugiados, uma massa de pessoas que estavam a fugir de uma guerra e de um terrorismo que se estava a passar na Síria, que estavam a pedir socorro à Europa, e do outro lado estávamos a perder os nossos jovens para uma guerra que não era a deles. E portanto, na minha cabeça eu pensava enquanto mãe, porque eu tinha 2 filhos com a idade possível de serem assediados, porque eles passeiam pela internet, consomem a internet como todos os jovens, e portanto a primeira coisa que eu pensei foi: que sociedade estamos nós a construir que os nossos filhos não querem? Eles estão a abandonar esta sociedade para irem lutar por uma guerra que nem eles próprios compreendem. Se eu perdesse os meus filhos nestas situações, o que é que eu faria? O que é que seria de mim? Como é que eu iria entender as mães? Ou como é que eu ia entender o
que é que motivou estes jovens a irem embora. E, portanto, essa personagem que tu falas, ela nasce daí, da minha preocupação enquanto mãe e da minha observação enquanto cidadã, enquanto cidadã europeia, que vê uma data de coisas a acontecer e que não consegue ficar a tudo o que se está a passar. Ela própria é uma personagem pergunta, uma personagem interrogação. Certo, porque ela também é mãe, ela educou aquele filho com os valores que ela considerou que seriam os valores válidos para que ele aceitasse a sociedade que nós estamos a oferecer, como eu eduquei os meus para a sociedade que eu considero que é correta. Talvez não seja, não sei, o futuro nos dirá, mas eu eduquei os meus filhos com os valores que eu acredito e com os quais eu defendo, e portanto eu acredito que muitos daqueles pais tenham feito a mesma coisa que eu fiz. O que acontece é que alguns daqueles pais perderam os filhos por alguma razão, não é? Alguma coisa ali falhou socialmente e coletivamente para que aqueles jovens, de uma hora para a outra, decidissem que a sociedade que vocês construírem, que estão a tentar oferecer-nos, não é que nós queremos. Nós vamos lutar por uma causa que seja outra, não é? E, portanto, eu não conseguia compreender aquilo. Portanto, as questões que coloca o personagem são as questões que eu me coloquei enquanto mãe também. Sim. Outra riqueza deste romance, riqueza do ponto de vista do leitor, porque nós leitores somos muito perversos, não é? Alimentamos-nos das desgraças humanas. É que este romance, ele não é nada retilíneo, e existe também esse movimento inverso. Ao mesmo tempo que esta mãe vai perder o seu filho para o Daesh e para esse movimento que se radicaliza, temos também um movimento contrário. Carla, depois como é que viveu a sua experiência em Paris, contribuiu também para... ou foi sobretudo ela? O que eu achei é uma das questões, eu lembro-me perfeitamente, este livro demorou muito tempo a escrever, portanto ele teve ali um momento de quebra, portanto tive muito tempo que eu percebi que o livro precisava de respirar, e eu precisava de respirar com o livro, porque estávamos a tratar de questões muito complexas e sobretudo de uma sociedade fragilizada, nomeadamente de crianças. E o que acontece é que em muitos momentos de escrita do livro eu me coloquei a questão: se eu tivesse perdido os meus filhos, o que é que me teria reparado? O que é que me teria reparado o coração daquela perda? E eu acho que há uma frase no livro que muitos leitores têm repetido e que tem circulado aí muito e que repetem quando conversamos, que é: o amor há de vir remendar os buracos da vida. Eu acredito que sim, que só o amor poderia vir remendar os buracos de vida daquela mãe. Portanto, eram questões que eu me colocava e que depois, no fim, eu tive que, de facto, remendar de alguma forma, porque era o que eu talvez gostaria que me tivesse acontecido também. Sim. Nós, para quem ainda não leu o livro, mas pela conversa, torna-se facilmente perceptível que isto é um romance muito populoso. Daí talvez a ideia de as personagens por vezes quase que se acotovelam, não é? É densamente povoado. De onde é que nasceu a ideia, presumo que é mais para este lado, não é? De onde é que nasceu a ideia de uma árvore genealógica para... Nem foi bem a árvore genealógica, foi porque eu, mesmo depois do prémio ter sido atribuído, é suposto o livro ser lido por mim e anotado, editado por mim, como todos os prémios Leia. E o que aconteceu foi que eu, apesar de perceber que também com a idade nós temos mais dificuldades, digamos assim, se calhar também hoje, à conta das redes sociais, da internet e tudo, e da inteligência artificial, temos a atenção também um bocadinho diminuída. Eu acho que tenho mais dificuldade hoje em ler um parágrafo que tinha antes, quando não existia nada disso, a atenção estava muito mais naquilo. Mas apesar disso tudo, a verdade é que eu achei, na primeira versão que li do texto da Carla, que foi a que foi ao júri, que primeiro faltavam-me nomes. Houve algumas personagens que ganharam nomes numa revisão minha, porque eu nunca conseguia perceber quem eram aquelas que tinham, se eram as filhas da Carla, não é? Sim, se eram as filhas de A ou as filhas de B, quer dizer, estava perdida, e disse à Carla que mesmo personagens que são muito secundárias ganhariam em ter nomes para as pessoas não os confundirem com outras que eram mais importantes. E depois, acho que foi a própria Carla até que teve a ideia da árvore, porque numa primeira leitura, por causa da ausência de nomes,
eu muitas vezes confundia duas das famílias e para isso não acontecer, fiz uma espécie de digamos, um desenho só para tipo separar as três famílias e a Carla achou que aquilo era uma boa base para trabalhar e fez a partir dali essa árvore genealógica, e eu acho que foi bom porque já ouvi uma pessoa, pelo menos, dizer que às vezes tem que ir atrás, ou seja, são tantas as personagens de facto que às vezes ajuda muito saber quem são ou não confundir os filhos de A com os filhos de B, é mais isto. Mas foi a ideia da árvore propriamente dita, não foi minha. Eu tinha dado uma ideia de uma lista de personagens, porque havia várias personagens, mas eu acho que a Carla resolveu melhor até a coisa, porque assim estão as coisas completamente independentes das três famílias. Na verdade estamos a falar de 3 famílias, 17 personagens. O facto delas não terem, algumas não terem nome inicialmente, isso tem que ver com o estilo. É o estilo, e de facto o que é importante referir que nós, enquanto escritores, quando escrevemos um livro, nós estamos de tal maneira embrenhados na escrita e no livro que aquilo para nós é natural, é bom, nós conhecemos e não há problema nenhum. Quer dizer, é bom relativamente a nós, não é? Depois os outros é que vão avaliar se é de facto bom ou não. E o que acontece é que é uma tendência minha, há personagens que se apresentam com o nome e há outros que não se apresentam com o nome, e para mim está tudo bem, eles estão ali, eles vão fazer o caminho deles. E quando a Rosário começámos a trabalhar na revisão do texto, na edição do texto, a Rosário colocava muitas vezes questões em relação, eu percebi que ela se confundia, e ela disse: "Bom, Carla, por favor, eu acho que as personagens deviam ter nomes." E o que eu fiz foi, eu tive que acreditar e tive que confiar na experiência da Rosário, porque se a Rosário, leitora profissional há tantos anos, editora há tantos anos, com a experiência que tem, ela estava confundida, o leitor normal estaria muito mais confundido. E, portanto, à medida que íamos revendo o texto, eu disse: ela tem razão e estas pessoas precisam do nome, elas merecem o nome. E depois, e foi nesse momento, até, é curioso, foi nesse momento que eu me apercebi da complexidade do texto e da complexidade das famílias, porque eu, enquanto estava a escrever, para mim, eu sabia quem era cada um deles, não é? Porque eu vivi com eles durante 6 anos. E depois, quando a Rosário começa a colocar perguntas enquanto profissional, eu percebo, se ela é profissional há tantos anos e não compreende, o leitor não vai compreender, e, portanto, o papel do livro, o livro não cumprirá o seu papel se nós não fizermos este trabalho. E, portanto, algumas personagens ganharam nomes depois, e depois, de facto, para conseguirmos guiar o leitor na história, a árvore genealógica foi uma ideia, e é curioso que tu ouviste uma pessoa, mas eu já tive várias pessoas, inclusive uma professora de literatura portuguesa que está habituada a ler os meus livros e, portanto, a complexidade, etc, ela já me disse: eu cheguei à página 80 e voltei para trás, e agora tenho que ter um caderno ao pé de mim, tenho que ir anotando, porque de facto é complexo compreender, e se não o compreendermos do início, podemos rapidamente abandoná-lo. E portanto, foi de facto o trabalho conjunto com a Rosário e com a experiência que ela tem e na qual eu confio plenamente. Mas uma coisa que é muito engraçada, quando perguntam quais são os principais problemas que um editor encontra nos livros, muitas vezes é, como o autor conhece a história, foi ele que a criou, ele parte do princípio, sem querer, que toda a gente sabe a história. E, portanto, não consegue detectar às vezes coisas que não passaram daqui para o papel. Eu lembro-me, por exemplo, no princípio da minha carreira, publiquei um livro da jornalista Filipa Melo, e havia uma personagem que tinha uma criança, portanto havia o parto, e logo a seguir ela suicidava-se, e eu não consegui perceber porque é que ela tinha tido a criança, porque ela se queria matar, então porque é que esperou que a criança nascesse e que ficasse sem mãe? E ela explicou: não, é que como o pai nunca lhe tinha ligado, ela queria deixar a criança àquele pai para castigar aquele pai que não lhe tinha dado atenção, mas isso só estava na cabeça dela. E portanto, eu percebo que muitas vezes há coisas que são completamente lógicas para o autor, mas é preciso uma terceira pessoa muitas vezes para lhes dizer: isto não está aqui, tu pensas que está, mas não está. Mas neste caso não era uma situação, era de facto, como um romance tem tantas personagens e tem famílias vindas de outros meios e de outros países,
e nem sempre esses países são nomeados, não é? Era às vezes confuso para mim, por exemplo, o maliano e o sírio, às vezes eu não sabia se aquele homem dos camelos estava na Síria ou no Mali, portanto tinha que ter o nome para perceber, para o situar melhor. Pronto, era mais isto. Claro. Eu própria, sobretudo nas páginas iniciais, precisei de consultar várias vezes essa, porque ajudava bastante, até as personagens começarem também a morar em mim própria, foi muito útil essa árvore. Como é que tem sido, para além desse aspecto, noutros aspectos, trabalhar com a Maria do Rosário Pedreira? A caneta dela, não é? Tem uma fama terrível, todos sabemos, não é? Carla, como é que... Não é que horror, é verdade, não é? Como é que tem sido, sob outros pontos de vista, noutros aspectos? Carla, como é que tem sido? A Rosário há pouco recebeu uma coisa que é importante e eu vou repetir. Quando eu concorri ao Prémio Leia, portanto, nós conhecemos-nos há muitos anos e eu parto sempre do princípio, como dizer isto, primeiro eu não tenho muito, quando escrevo não tenho muita confiança naquilo que escrevo, então eu que faço, a forma que eu arranjei de validar aquilo que eu faço foi concorrer a prémios. E o que acontece é que, sabendo que o peso do Manel e o peso da Rosário no meio literário, eu decidi eu mesma, e eu nunca poderei passar pelo Manel e pela Rosário para validar seja o que foi. Era um princípio que eu tinha e, portanto, nunca usaria, tampouco pedir ao Manel ou à Rosário para avaliarem um texto meu. E o que aconteceu foi que, quando eu ganhei o prémio, eu ia finalmente trabalhar com a Rosário, mas de uma forma completamente inesperada, não é? Porque a Rosário não sabia, o Manel não sabia, ninguém sabia, a não ser eu e a minha família que sabíamos que tínhamos concorrido ao prémio. E a Rosário, logo ela entretanto tinha sido operada, estava em recuperação, não pudemos trabalhar logo o texto, mas o primeiro e-mail que ela me manda é logo: Carolinha, vamos começar a editar o texto, vou-te mandar as páginas todas anotadas a vermelho, mas por favor não te assustes. É um bom introito, não é? E portanto, eu quando comecei a ver tudo anotado, eu disse, uau, eu gosto de trabalhar assim, porque eu gosto de trabalhar com pessoas que me vão fazer aprender, e portanto aprendi imenso, e tenho a agradecer muito à Rosário tudo o que fizemos juntas, porque foi de facto uma aprendizagem. Eu parto sempre do princípio que sei muito pouco na vida, e todas as pessoas que vão cruzar o meu caminho serão sempre para me ensinar coisas, e a Rosário se apareceu hoje na nossa vida para nos dar este livro tal como nós o conhecemos hoje, de facto aprendi muito com ela, não é? Rosário, ou em relação a outros aspectos, como é que era esse acolhimento há autores, já o disse aqui noutra sessão anterior, que reagem de formas muito diferentes a esses reparos, a essas correções. A correção nunca é bem-vinda normalmente, não é? Mesmo socialmente a correção não é bem-vinda. Como é que foi com a Carla? Provavelmente tem pontos de comparação, já lhe passaram pelas mãos alguns prémios Leia, desde a edição inicial, provavelmente. Como é que tem sido trabalhar com a Carla? Desde a edição inicial não, porque começou acho que em 2007 ou 2008, eu só entrei na Leia em 10 e o primeiro prémio que eu vi, que editei, foi 11, portanto... Falhou 3. Falhei 3 pelo menos, não é? E um deles nunca o li sequer, que é um livro de um escritor moçambicano, agora esqueci do nome dele estupidamente, mas o livro chama-se O Olho de Herzog, e é um livro que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Sim. E por acaso nunca li esse livro, embora tenha lido outros livros do autor, que se chama João Paulo, ajuda? Não? Até já fui com ele a uma escola que eu isto a velhice, daqui a um bocadinho já me lembro. É Borges ou qualquer coisa, João Paulo Borges. É Borges, quase certeza. E era um livro mais do domínio do romance histórico, penso eu, portanto também não seria também tão interessante para mim como um romance mais literário. Pronto. As minhas experiências com os premiados Leia são todas diferentes, porque aquilo que eu acho é que antes de uma pessoa ser escritora é gente, e às vezes não é. E portanto, quando não é muito difícil trabalhar, porque há muitas pessoas que apresentam livros que não são gente, de facto, não são pessoas, são pessoas com quem não conseguimos estabelecer a menor... É João Paulo Borges Coelho. João Paulo Borges Coelho. Exatamente.
E portanto, são sempre diferentes as relações. Não é possível que ele... Não, e às vezes não é por manifestamente má formação da pessoa, é porque não existe empatia nenhuma, ou é porque existe um excesso de profissionalismo, ou seja, há também aqueles escritores que não são os escritores tal como os conhecíamos, são profissionais da escrita, ou porque são dos jornais, ou porque sempre escreveram, e portanto veem a escrita como uma quase profissão, e portanto lidam connosco como lidariam se não sabem explicar, mas é uma coisa estranha. Eu fiz assim, é assim, é assim, chegam lá já com tudo idealizado e não há sequer espaço para entrarmos em nada. E não é necessariamente porque as pessoas são más, mas também acontece que há muitos escritores, entre aspas, não é? Que estão tão cheios de si mesmos que são verdadeiramente insuportáveis e, portanto, não acodem de forma nenhuma um comentário mais negativo ou uma sugestão. Portanto, há pessoas com quem é muito difícil trabalhar. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que me pôs um livro à apreciação, eu anotei-o, como fiz com o livro da Carla, como faço sempre, e a pessoa ficou horrorizada, foi-se embora, e ao fim de uns meses alguém me pediu o número de telefone dessa pessoa. Eu disse: não tenho o número de telefone, conheço-o vagamente. Ela veio cá, ela disse: mas é que ela dedicou-te um livro. E foi muito estranho, porque esse mesmo livro que eu tinha riscado e corrigido apareceu publicado por outra editora com as emendas que eu tinha sugerido e dedicado a mim como se eu fosse uma pessoa próxima. Portanto, foi uma coisa um bocado estranha. Eu acho que as pessoas são todas diferentes, não é? Não tive problemas nenhuns com a Carla, não por nos conhecermos, mas acho porque ela percebeu que quando eu tinha dúvidas, isso significaria que os leitores teriam dúvidas e, portanto, acolheu perfeitamente os meus comentários, e quando ela não concordava, explicava porque é que eu não tinha razão e eu acolhi perfeitamente as suas razões. Ou seja, muitas vezes nós também estamos deste lado e também não sabemos porque é que... Eu lembro, por exemplo, que embirrei um bocado com o nome Nádia, já não sei porquê, porque dizia que as pessoas iam ler Nádia como se fosse uma portuguesa e ela era uma francesa. E então combinámos que, e a Carla respondeu-me assim: mas eu vivo há 6 anos com esta Nádia e não lhe vou chamar outra coisa, não é? Pronto, então o que é que chegámos a acordo? Que era tirar o acento, porque se tirasse o acento podia ser Nádia e ser francesa. Agora, eu não queria que o leitor português lesse Nádia à portuguesa quando ela era francesa. E, portanto, este tipo de coisas falámos, resolveram-se, acho que não houve problema nenhum. E foi fácil, eu não acho que tenha sido complicado, ela foi muito rápida a corrigir o texto, a devolver o texto corrigido. E naquela segunda versão já estava quase tudo resolvido. Uma outra coisa que eu perguntei, mas... Como vivi há muitos anos em França, não é? Havia uma palavra que eu há muitos anos que também não ouvia. E lembro-me de estar meia-noite e meia e eu estava a fazer a correção porque eu não queria estar nada atrasada, porque nós tínhamos um timing para entregar o livro, para que não atrasar a edição do livro, etc. E lembro-me de estar sozinha no escritório, já toda a gente estava a dormir, estava eu e o meu gato, e estava a ler lá uma coisa, e as anotações da Rosária, ela dizia no canto direito: por favor, tira-me isto que é tão piroso. E eu vou ler aquilo e digo: de facto, ela tem razão, é que isto é mesmo piroso. E portanto a palavra piroso eu não ouvia há muito tempo e ri-me muito com isso. Mas também houve uma coisa muito engraçada, que foi quando tu puseste uma personagem chamada outra Sala Noir. E eu escrevi assim ao lado: ele não é noir, ele é mulato. E tu disseste: aqui em França, mulato é Sala Noir. De facto, ainda nos rimos as duas em relação a determinadas coisas. Foi engraçadíssimo termos trabalhado em conjunto com o livro para que ele possa hoje ser aquilo que é e falar aos leitores como ele fala, como ele falará. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa que, por comparação, que é na contabilidade dos meus anos como editora de autores portugueses, geralmente os
piores autores são os que aceitam pior os comentários. Sabe? Antes de passar a palavra à Carla Maria do Rosário, quando, depois de todos esses prémios Leia, de todo o trabalho que tem tido, quando faz uma espécie de balanço e lança o olhar ao caminho andado, o que é que vê no retrovisor, entretanto? No retrovisor vejo muita coisa, o problema é olhar para a frente. Pelo para-brisas é que vejo muito pouca coisa. Estamos a falar da velha questão do estado atual da literatura portuguesa, assim que não... A Carla lê os seus pares, acompanha o trabalho dos seus pares? Leio sempre, eu gosto muito de saber o que se passa em Portugal. Aliás, eu leio sempre em português, poderia ler os livros todos em francês, mas como eu tenho que falar o dia todo em francês, eu preciso sempre de ler em português, porque é a única forma que eu tenho de manter o meu contacto com a minha terra e com o meu país e com a minha raiz. E, portanto, eu mantenho-me sempre muito ao corrente do que se passa em Portugal, em termos de literatura portuguesa. E, aliás, houve um ano em que não saía nada e eu até disse ao Paulo, isto da literatura portuguesa está de rastros, não há nada de jeito que está a sair. Entretanto, começámos a ver algumas novidades, mas sim, eu gosto sempre de acompanhar o que escrevem os meus colegas, sim. Talvez pelo movimento inverso, ou quem não lê, talvez isso explique o estado atual, não é? Quando se olha pelo para-brisas e se vê o panorama atual, não é? Porque parece que as pessoas deixaram de ter tempo para se ler uns aos outros. Isso talvez fosse bastante produtivo, bastante importante, sim. Há pouco estava a falar do seu assuntos mais agradáveis, Carla. Estava a falar do seu gato. Estava acompanhada dele também quando recebe o anúncio do prémio Leia. Passaram alguns meses, já se recompôs, não é? Aquilo foi, vou contar, foi Voz do Manuel Alegre, não é? Foi giro. Eu estava de férias nessa semana porque eu tinha muitas férias para tirar, entretanto o governo francês disse-me, já trabalhaste muito, agora tens muitas férias, tens que descansar. Eu tinha tirado essa semana de férias para escrever estava a escrever um livro e tirei essa semana para escrever. E nesse dia 19 de novembro eu estava de pijama com o meu gatinho, estávamos os dois a trabalhar, e quando eu vejo no meu telefone uma chamada internacional, eu percebo, caramba, isto de Portugal, ninguém me liga de Portugal, aconteceu alguma coisa. E quando eu atendo o telefone, eu percebo imediatamente que é o Manel Alegre, não é? E quando eu percebo que é o Manel Alegre, eu não consigo dizer mais nada, fico em estado de choque, não consigo articular uma frase digna para dizer obrigada. E, portanto, eu fico apenas a repetir, olha, desculpe, mas tenho certeza que isto é verdade, porque eu não conseguia sequer tomar consciência do que se estava a passar. Entretanto, eu desligo o telefone e ligo imediatamente ao meu marido, o meu gato continua a olhar para mim, não percebe nada do que se está a passar, porque eu começo logo a chorar, e eu ligo ao Paulo e disse ao Paulo, olha, tu desculpa, mas tu tens que vir já para casa, porque o livro ganhou o prémio, e eu não vou conseguir gerir isto sozinha, portanto, olha, no caminho traz uma garrafa de vinho e ligo aos filhos, ao menos para termos para comemorar. E ele diz-me, não, eu disse, sim, mas tens que vir rápido, porque entretanto vão começar a ligar jornalistas e eu não estou capaz. E entretanto ele ligou aos miúdos e os miúdos ligam-me e ele diz, tal, mãe, ganhaste o prémio, olha, então o que é que jantamos? E foi assim, tive muito pouco tempo para tomar consciência de tudo aquilo. Sim, Carla. E depois, nos dias seguintes, o que é que teve de digerir, o que é que teve de assimilar, o que é que... Olha, naquele dia, portanto, aquilo foi muito intenso, porque eles anunciam o prémio em tempo real, antes de anunciarem na conferência de imprensa, não é? E, portanto, eles dão-me ali 10 minutos, o Manel Alegre disse, agora vai ter 10 minutinhos, vai conseguir respirar, recomponha-se, porque os jornalistas vão começar a ligar. E, entretanto, tinha o Rui Breda de um lado a ligar-me a dizer, olha, mas tens que mandar uma foto e uma biografia. E disse, mas eu ainda estou a chorar, deixem-me chorar, eu ainda não consigo. E eu precisava que o Paulo chegasse, não é? Porque, entretanto, a RTP queria fazer uma chamada comigo em vídeo e não sei o quê, eu estava de pijama, não é? Ainda não tinha maquiado, não tinha nada. Eu disse ao Paulo, olha, eu não sei como gerir isto, eu vou só vestir uma camisa e pôr aqui uma coisa qualquer, porque eles querem fazer uma coisa em vídeo e eu não posso aparecer assim. E, portanto, foi uma coisa muito intensa. Entretanto, o que aconteceu foi que as redes sociais começaram, o algoritmo, aquilo foi uma loucura, não é? E a um determinado
determinado momento da tarde, pai, 4:30 da tarde, eu vejo o Paulo lá e o Paulo tentar ajudar-me da melhor forma, não é? Mas e o coitado do gato sempre ali à volta e não percebia nada do que se passava, não é? Os miúdos a chegarem a casa e eu às 4:30 da tarde sento no sofá e disse, eu não consigo acompanhar. Tenho que me deixar respirar, porque senão eu não consigo acompanhar. Porque aquilo era tudo muito intenso, era um aglomerado de coisas, as redes sociais, o telefone que não para, não é? E tu não sabes onde virar, e eu só queria beber a garrafa de vinho, não é? Que estava no frio, não é? E portanto depois pronto, depois aquela semana foi mais intensa, e depois entretanto eu estava a semana, volto para o trabalho, não é? E as redes sociais é terrível, não é? Porque chego ao trabalho e aquilo começa tudo outra vez, mas em francês, não é? Como é que tu explicas agora tudo isto em francês e tal? Parabéns, e não sei o quê, felicitação, papapá. E eu disse, pronto, vamos repetir aqui a dose em francês, e foi assim, foi um mês, foi o resto do mês foi assim intenso. E, entretanto, outra coisa gira que acontece no 19 de novembro, o meu pai liga-me, era pai 1 da tarde, e liga-me, olha, mas com um ar chateadíssimo, ele diz-me, olha, tu podes-me explicar o que é que se está a passar? É que os vizinhos não param de ligar aqui para casa a dizer que ganhaste um prémio e nós somos os últimos a saber. E eu disse, olha, vocês desculpem, por favor, desculpem, mas é que eu ainda não tive tempo sequer de respirar, eu ainda não consegui avisar ninguém. E pronto, foram assim as anedotas de receber o prémio Leia 2025. Rosário, é uma dinâmica imparável, não é? Será que não se podia fazer as coisas assim a um ritmo menos veloz? Como é que tudo isto se processa? Eu acho que a culpa não é da lei, a culpa é do mundo, não é? Que é completamente veloz, e essa história das redes sociais e não sei o quê, de facto, começa a aparecer alguém a dizer que tal pessoa ganhou o prémio Leia e toda a gente reproduz a notícia e de repente não se vê mais nada, não é? É um mundo muito que suga as pessoas, eu acho que suga um bocado as pessoas. A Carla, ainda por cima, como está longe, exerce uma curiosidade maior, ou seja, se é uma pessoa, por exemplo, eu lembro que houve um ano em que ganhou o Afonso Reis Cabral, tinha 20 e poucos anos, 25 anos, estava ali ao lado e mal lhe disseram que ele tinha ganho o prémio, ele resolveu ir lá, ainda apanhou imensos jornalistas em direto, e até me lembro que estava uma senhora da TVI muito chateada, porque mal ele entrou, espetou-lhe assim o microfone, e ele disse, desculpe, mas eu primeiro vou agradecer ao júri. Então ela ficou muito ofendida de ele não ter dado os primeiros minutos, no fundo, a uma televisão. Mas, efetivamente, hoje vivemos todos um bocadinho da exposição pública, não é? Não estamos muito habituados, mas a verdade é que o escritor deixou de ser aquele bicho do mato que está, apesar de ser, não é? Que está recolhido a escrever sozinho, porque é uma profissão muito solitária, não é? Quando a gente pensa o que é escrever um livro, 6 anos, não é? E aqueles momentos todos tem que se estar só, não se está com ninguém. Aliás, é só por isso que eu percebo também quando as pessoas se ofendem muito quando a gente lhes diz que os livros não são bons, porque de facto o investimento em tempo e em solidão é terrível, portanto é muito mau dizer a uma pessoa, olha, o seu livro não dá para publicar, pronto, não é? Mas por outro lado, também para vingar se tornou mais ou menos obrigatório fazer parte de uma espécie de equipa promocional, porque senão, se não aparece, esquece, e portanto tem de ir às bibliotecas, tem de ir às livrarias, tem de aparecer nas redes sociais a falar do seu próprio livro, ou a partilhar alguém que disse bem. Ou eu, por exemplo, estou a pensar no livro da Carla. A Carla vive em França, veio agora para a Feira do Livro de Lisboa e aproveitámos para fazer a entrega do prémio, o lançamento, mas antes de vir teve que fazer vídeos ao alto, não sei, para a UC, vídeos ao baixo, para a Bertrand, não sei o quê, a dizer, tens que dizer, estou muito orgulhosa de estar aqui na UC, não sei, quer dizer, é um emprego, não é? É uma coisa substituída. Aquilo tudo que ela fez sozinha, de repente tem que fazer com mais de 1000 pessoas que ela nem sabe quem são, mas porque agora nesta livraria ela autografou 100 livros para serem vendidos com o autógrafo, e portanto tem que fazer um vídeo e dizer, eu estou aqui, estou muito contente, não sei o que dizer. Portanto, acaba por ser uma profissão um bocadinho paradoxal, porque é primeiro esse lado solitário e depois um lado exageradamente populoso ou coletivo, que já não tem que ver com
com a pessoa, mas que a pessoa percebe que se não fizer, não se tornará minimamente conhecida e provavelmente, quando se entra numa livraria, ninguém vai pegar naquele livro, pode pegar noutro qualquer, não é? E, portanto, isso faz parte também dos tempos que vivemos, que são muito tempos de visibilidade, digamos assim. As pessoas têm que ser vistas, têm que construir uma imagem, têm que ter uma imagem. Há até pessoas que conseguem ser uma marca, quase, não é? E quando conseguem ser uma marca, qualquer porcaria que façam já está garantido, não é? São poucas, mas num país pequeno como é Portugal, nota-se muito quando a gente vai ver os tops das vendas, quem é que está no cimo, não é? E muitas vezes pode ser a coisa mais horrível de ler, não é? Mas isso não tem importância. Parece não ter importância. Sim, é claro que há figuras para quem a literatura, na verdade, se tornou uma espécie de projecibilidade. Não é com certeza o teu caso, Carla, eu sei que não, mas como é que tens lidado com esta faceta que, e ouvindo a Rosário, e há quem critique muito, mas na verdade é uma necessidade, faz parte. O que aconteceu foi que eu de facto sou uma pessoa que gosto muito de estar no meu canto. Eu gosto de ter a minha vida tranquila com o meu marido, os meus filhos, o meu gato, e gosto de escrever livros e depois gosto de ver se eles são bons ou não, e pronto, aquilo chega-me. O que acontece é que entre o momento em que eu recebi a notícia do prémio e o momento em que o livro sai, o Paulo, que me conhece muito bem, ele teve estes meses todos para me preparar para fazer exatamente o contrário. E, portanto, ele disse-me: Carla, agora vamos ter que falar seriamente sobre o assunto, porque o Prémio Leia é um prémio importante, e tu vais ter que fazer alguma coisa que não gostas, que não faz parte daquilo que tu projetas, mas vais ter que fazer, porque senão não vai funcionar, e nós queremos todos que isto funcione para o teu bem. E, portanto, andámos ali meses e meses e meses a treinar-nos para esta parte mais de visibilidade. Não estar aqui convosco a conversar, porque isto é uma coisa que eu adoro. E porque conversar convosco é também sentir, é perceber o livro que vocês leram e que eu escrevi, que talvez não seja exatamente a mesma coisa. E essa parte é muito rica e eu gosto muito de partilhar e de conversar com pessoas sobre os meus livros ou sobre os livros na sua generalidade. O que nos preparamos foi para tudo o resto, foi esta visibilidade, este mediatismo, esta exposição pública, que não é de todo o meu forte, mas pronto, são competências transversais que todos nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida e da nossa carreira profissional, e que eu tenho de alguma maneira porque trabalho em áreas onde preciso de as ter, mas no que me tocava a mim, portanto não era nada que eu tivesse previsto ou imaginado no futuro, e portanto o meu marido teve que me fazer uma espécie de formação de meses para que isto tudo pudesse correr muito bem, que eu me fosse acostumando ou habituando a uma outra coisa que era o anonimato, não é? E, portanto, vamos fazer como sabemos e como podemos. O Paulo, um hipotético quadro da Leia como formador nesta área. Carla, todos nós, todos os teus rostos, Irlanda, você, enfim, vão se calhar ter alguma preferência por alguma destas personagens. Eu gosto muito daquele rapaz do Mali que aparece aqui ilustrado na capa. Tenho uma afeição particular por ele, porque ele é alvo de uma injustiça que só vivendo-a, não é? Ou lendo quem a vive, a consegue entender. Tu tens personagens preferidas? Afeiçoaste mais a uns do que a outros? Não me afeiçoei mais a uns do que a outros, mas confesso que a Aisha foi o que me... Não que eu não tenha trabalhado de uma forma muito intensa com os outros também, mas a Aisha, o que é que acontece com a Aisha? Só para vocês compreenderem, o livro demorou muito tempo a escrever e, portanto, há uma altura do livro em que a escrita quebra e eu não consigo avançar, preciso me afastar do livro e o livro precisa de se afastar de mim. Mas, entretanto, isto passa-se um ano e pouco que eu não toco no livro
E quando volto ao livro, percebo que não consigo escrever o livro e que há ali alguma coisa que me impede de escrever. Então eu um dia, à hora de jantar, eu digo ao Paulo e aos miúdos: olha, eu vou uma semana para fora, eu vou-me fechar numa casa onde não existe ninguém, porque eu tenho que acabar o livro, porque eu quero acabar o livro. E portanto eu fui para um espaço sozinha durante uma semana, onde trabalhei dia e noite, e depois eu cheguei a esse espaço e disse: meus amigos, agora estamos aqui todos confinados e vocês vão ter que me contar a história, porque o livro vai ter que ser terminado. E foi nessa semana que eu consegui terminar o livro. E o que acontece é que a um determinado momento eu estava sozinha. O Paulo ligava-me de vez em quando para saber se eu comia, não é? Porque se eu não tiver alguém para comer, eu nunca como, e portanto a preocupação deles não era se eu acabava o livro, era se eu comia, não é? E acontece que eu dou por mim, eram 2h30 da manhã e eu estava na sala a escrever. Isto foi mês de março, ainda fazia frio, tinha a lareira acesa, e eu dou por mim a chorar, a escrever a história da Aisha quando está a meter os meninos na cabana, porque eu sei que aquela mãe não vai voltar a ver aqueles meninos. E portanto essa foi, talvez por esse momento de comoção tão intensa, ela me tenha marcado mais, mas é porque aquelas crianças, porque aquela mãe, e eu colocando-me de uma forma empática no lugar dela, não é? Se eu colocasse ali os meus filhos, eu não sei se os vou voltar a ver, mas eu, enquanto escritora, eu sei que tu não os vais voltar a ver, e portanto perdoa-me por te dar um fim tão triste, mas não poderia ser de outra maneira. E portanto a Aisha de facto é uma mãe que me toca muito. Chega de um autor cheio de poderes, não é? Cheio de poderes, para o mal também, cheio de poderes. Sim. E a Rosário tem alguma personagem favorita no meio de toda... E gosto sobretudo da família, porque nós sabemos que a guerra está a arrebentar e aquele marido que é médico também não consegue deixar de salvar as pessoas para se salvar a ele, e que também é muito interessante porque podiam ter saído, não é? Porque há sempre, durante as guerras, classes sociais que conseguem fugir e ir para outros países e não sei o quê, ao contrário das classes mais baixas que não têm hipóteses nenhumas e que não conseguem apanhar aviões e que não conseguem. Mas é muito interessante porque aí há quase que parece um compromisso, que é deixá-los chegar só mesmo à porta para ir embora, porque até eles chegarem à porta eu não vou sair daqui porque tenho que ajudar. E isso é muito interessante enquanto família, não é? E talvez seja a família preferida da maioria dos leitores, não sei se é assim, mas também gosto do homem que fala, que põe mantas aos camelos e que fala com as pedras, obviamente. Essa linguagem das pedras também já está implícita em nos teus romances anteriores de alguma maneira, uma espécie de linguagem oculta, uma espécie de murmúrio. Que linguagem é essa, Carla? Eu não sei explicar bem isso, mas talvez seja porque às vezes quando nós escrevemos podem dar-se fenómenos estranhos, não é? Nós às vezes estamos tão embrenhados, quase numa espécie de transe ali no livro, e que aqueles personagens que vivem connosco e que dormem connosco e que comem connosco e que nos atormentam ali uma data de tempo, e que nós, há uma altura em que parece que são eles que falam por nós e são eles que nos guiam de alguma maneira. Eu acho que isso pode ser isso, Teresa, sabes? Às vezes ter sempre alguém que sabe ou que te alerta para o que vai acontecer, e nem sempre tu tens essa capacidade de perceber o alerta e portanto cais na armadilha. E eu acho que pode ter que ver com isso, com esse fenómeno que às vezes é uma espécie de transe que os escritores podem ter, e que o consciente se mistura com o inconsciente e tu não sabes bem se estás lá, se estás cá, se tu vives aqui ou se tu vives lá, e portanto há uma espécie de transição entre um mundo e um outro que é inexplicável, não é? Se houver alguém que consiga explicar melhor, eu não consigo explicar melhor, e já tentei muitas vezes, mas isto é de facto alguma coisa que é muito orgânica nos escritores quando estão fechados naquela bolha a escrever um livro e que estão muito envergonhados no texto. É difícil muitas vezes. Às vezes acontecia os miúdos chamarem, ou o Paulo chamar, e eu não estou lá porque eu estou noutro sítio, não é? E aquele sítio podia ser a Síria, podia estar com o Ahmed lá a falar com os camelos, e portanto, porque como eu viajo também muito para o Médio Oriente, que é uma cultura que me interessa, eu gosto de conhecer as pessoas no seu território, no seu habitat.
há uma certa magia à volta de tudo aquilo, não é? Porque tu viajas para um país do Médio Oriente, por exemplo, há uns anos visitámos o Egito e foi como se tivessem dado 3 ou 4 mil anos para trás na história, não é? Tu entras lá e aquilo é uma outra coisa, é um outro mundo. E, portanto, é essa magia que tu encontras em todos os países onde visitas, que te vai dar talvez esse código, essa musicalidade, essa linguagem que não é compreensível para nós. Disseste uma palavra que me parece chave, que é transição. Há uma transição que é importante. Aliás, há um autor, ao ler o teu livro, que esteve sempre muito presente em mim, que é o Raul Brandão. Não sei se a Rosário encontrou aqui alguma coisa, até pela construção das personagens, algumas são excessivas, intensas e algumas têm traços que me fazem lembrar esse mundo do Raul Brandão, que é uma espécie de mundo de adjacências, em que as coisas estão sempre ali, lado a lado, mas cada uma no seu mundo. Depois é de testar essa hipótese, ver se isto funciona, Carla. Mas talvez esteja na hora de passar. Sim, mas deixa-me só dizer uma coisa que tem que ver com o que disse a Carla sobre momentos que uma pessoa não sabe se são conscientes ou inconscientes. E eu acho que quando o Lobo Antunes falava na mão que escrevia, por exemplo, tem que ver com isso, ou seja, nós, por mais que façamos um plano de uma obra que queremos escrever, as personagens levam-nos sempre para sítios que nunca pensámos que elas nos levassem, ou seja, e nós temos a consciência que não somos nós que as estamos a levar para aí, que elas é que nos levaram para aí. Eu acho que na poesia então há uma dose enorme de transcendência. Eu acho que o primeiro verso que aparece na nossa cabeça não é nosso. Aparece lá, mas nós não pensámos nele, ele apareceu dado por alguma entidade qualquer. E eu acho que isso na prosa também acontece, que é, por mais que haja um plano definido, há sempre coisas que não são nossas, que são, parece que oferecidas e que é a matéria que consegue viver sem nós e tomar o seu caminho. Estamos a falar de um aspecto que é principal, que é decisivo, que é a busca ou a demanda, que é a própria literatura, não é? Na verdade é disso que estamos a falar, Carla. Nessa busca. Eu acho que é isso mesmo, há uma espécie em primeiro há a língua, não é? Que é riquíssima e que vem ali dar-te, é uma arma tão poderosa e vem ali permitir-te fazer qualquer coisa de extraordinário. E depois há qualquer coisa que eu às vezes costumo dizer que é o nosso subconsciente, nem é o inconsciente, é o nosso subconsciente, que numa transversia completamente anormal, que nos vem oferecer alguma coisa que não é suposto. Porque nós, o subconsciente, nós não temos acesso, não é? É uma massa escura que temos no cérebro e que não temos acesso. Eu acho que pode haver algum movimento transversivo em que aquilo, a rota é normal e que vem nos dar alguma coisa, alguma matéria que fica ali. Eu muitas vezes dou por mim, durmo sempre com um caderninho ao lado da mesinha de cabeceira, sobretudo quando estou em processo criativo, quando estou a escrever, porque eu sei que posso acordar à meia da noite com uma frase na cabeça e se eu não anotar ela desaparece, não é? E eu não sei porque é que aquela frase serve no fundo, não é? Mas eu sei que a literatura me vai dizer para o que é que ela serve, não é? Eu acho que é isso. A arte no seu geral é isto, não é? É alguma coisa que não se explica, mas que faz um papel, que cumpre um papel qualquer no outro. Parece-me que sim. Talvez passássemos a palavra ao nosso público e começávamos pelo Cravo, por favor. Tá bem. Não, eu estou a ler, já li a Carla Paes há vários livros antes, não é? Portanto, não estou a fixar. Agora, o que eu queria dizer, quando comecei a ler o livro... Está-se a ouvir? Sim. Eu não falo mais baixo. Quando eu comecei a ler o livro, contrariamente ao que a Teresa disse, não foi a Maria de Rosário Pedreira a aparecer como epígrafe, foi a Rui Nunes, porque a Maria de Rosário é muito conhecida. O Rui Nunes é assim uma espécie de recanto onde alguns vão, e eu sei muitas vezes o que é que a Carla anda a ler, porque ela faz o favor de nos aconselhar a nós portugueses o que é que devíamos ler. Isto é muito engraçado. Comprei no caso da Carla, Matilde. É uma influencer em termos de literatura portuguesa, para quem não põe na rede. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, para quem não sabe, eu antes de ser escritora eu sou muito mais leitora.
E, portanto, quando leio e gosto daquilo que leio, eu gosto que os outros leiam comigo e que partilhem comigo, porque se eu aprendi, eu acho que os outros podem aprender também. Eu acho que isso é a riqueza da literatura, é não guardarmos para nós o saber que ganhamos, é partilhar com os outros e incitar os outros a ir buscar esse saber, porque de facto é isso que faz a literatura e todas as artes. Não? Continua. Pronto, em relação ao livro À Sombra das Árvores, eu vou para as grandes ideias, porque ia frequentemente, a minha memória já não tenho 40 nem 50, estou muito para lá. Portanto, eu ia muitas vezes consultar a árvore genealógica para me situar. Foi uma boa ideia, aliás, na linha do Tolkien também, que teve que fazer para o Senhor dos Anéis, porque senão uma pessoa perdia-se, não é? Agora, a questão que se me punha em termos da escrita da Carla, eu penso que a Carla foi sempre fiel a si própria na escrita. Pode ter amadurecido, pode ter evoluído, pode ter crescido, que é natural que tenha crescido, mas a Carla deste livro era a Carla que eu conhecia. O que é que mudou? A Carla libertou-se do universo familiar, das memórias da infância e caminhou para outro universo. Mas, ao mesmo tempo, o universo que ela precisa, que da infância, foi-lhe tão carente que teve que fazer um livro de poesia em simultâneo onde ia buscar aqueles elementos. Portanto, a Carla caminhou sobre duas pernas. Isto é a minha perspectiva na construção literária, se é que foram simultâneos, não é? Se uma mão bebia enquanto a outra comia. Esta é uma ideia. Mas foi o que eu senti. Em relação à estrutura do livro, penso que é uma boa resposta ao Michel Houellebecq. E ver uma portuguesa responder à submissão do Houellebecq com um livro deste, sim, o peito. Há outro aspecto que a Carla fala, e que era isso que eu queria fundamentalmente ver consigo. Aqui há um ano passado, não sei se a Rosário conhece o Júlio Pego, o psiquiatra da Associação de Escritores, Médicos e Escritores. O Júlio Pego, que eu conheci em 73, fez parte da equipa do stress pós-traumático do então Júlio de Matos. E nós, quando foi estas últimas eleições, o Júlio sai-me com esta: liberdade, igualdade, fraternidade. Eu assim, com caraças, ó Júlio, voltaste ao século XVIII. E diz, isto está tão mal, valham-nos os valores do século XVIII. Agora ele já acrescentou liberdade, igualdade e fraternidade com minúsculos e pôs justiça antes com maiúscula. E a Carla vai exatamente dizer isso. Isto está a acontecer no país da liberdade, igualdade e fraternidade. E depois de ver como é que os franceses, com todos esses princípios, conseguem criar esses anticorpos em relação aos migrantes, termina o livro fechando o círculo. Ao fim e ao cabo é quase que um mal necessário. A Europa com problemas, mas a Europa como refúgio possível. A Europa a Europa madrasta e a Europa mãe. E é neste dilema que o livro nos ajuda a dizer como é que passamos de madrasta a mãe e qual é o caminho. Foi isto que me pareceu mais interessante no livro. Este dilema que se põe, que era aquele dilema que se punha em termos políticos, a democracia era ao menos mal dos regimes, não é? Embora não seja a democracia social, seja a social-democracia, que é outra treta. Mas, enfim, quer dizer que gostei muito do livro. Em paralelo com o livro de poesia, já sabes, da poesia já sabia, mas senti que era a mesma Carla, fiel a si própria, que se tinha libertado de um fardo e descoberto um universo novo para aplicar a linguagem, evoluindo, como é óbvio. Claro, e é importante, primeiro, obrigada por toda essa análise, por toda essa leitura tão inteira e tão intensa. O que eu acho que aconteceu foi que o facto de eu viver em França permitiu-me um distanciamento diferente de Portugal, não é? E, portanto, eu consigo escrever sobre Portugal, não há nenhum problema a partir do momento em que eu consigo ver alguma coisa útil ou importante para escrever. E o que aconteceu neste livro foi o facto de, como eu disse há pouco, este livro passou-se em França, mas poderia ter-se passado na Alemanha ou noutro país. O que acontece é que era um contexto europeu que Portugal não estava talvez consciente do que se estava a passar, porque nós estivemos sempre muito, muito afastados de toda esta realidade, não é? E o que aconteceu foi que, ao fim de 10 anos em França, eu já me senti legítima para falar do país onde vivo e, portanto, achei que tinha esse direito. Foi isso. E tu estavas em França quando foi o ataque contra a Sim. Quer dizer, uma pessoa assistir a uma coisa dessas é completamente diferente de ouvir falar. Claro, e nós estávamos a assistir próxima e perceberes, e estávamos todos colados em frente ao ecrã e ouvíamos
casa às sirenes e a polícia e tudo. Portanto, foi assistir em tempo real e ver que os meus filhos estavam a assistir a qualquer coisa que era completamente inédito para a vida deles e para a minha, não é? Sim, deu-me essa capacidade de análise, não só para perceber o meu país de uma outra forma, o meu país, a França, de uma outra forma, mas para ir além disso, não é? Porque aquilo é um contexto coletivo, era o nosso projeto coletivo europeu que estava a falhar, não é? Porque não era apenas a França, era toda a Europa que estava a falhar, não é? Tudo aquilo não era apenas, o alvo foi a França, mas depois como foi a Alemanha, como foi a Inglaterra, como foram outros países, não é? Aquilo não era apenas um problema da França em si, era um problema europeu, era um problema do nosso projeto coletivo que não estava a funcionar. O que é que tinha falhado para termos chegado aí? Exatamente, o que é que falhou, o que é que tinha falhado a partir do momento, porque eu continuo a acreditar nos valores da Europa, eu continuo a dizer que o projeto é bonito e temos que o defender. E, portanto, eu, enquanto cidadã, a única coisa que poderia fazer era, eu tinha uma arma, que era a língua, e eu tinha a forma que eu tinha de dizer, não, estamos a falhar, não é isto que estamos a defender, os nossos valores não são estes, não estão alinhados com aquilo em que eu acredito e com o projeto que vocês me venderam. Porque a Europa vendeu-nos um projeto, uma ideia, portanto, eu acredito naquele projeto. E a única forma que eu tinha de dizer, estas pessoas, atenção, nós estamos a ir no sentido inverso, não é? A única forma que eu tive de o fazer foi dar um palco, uma vida, uma história, um nome àquelas pessoas e dizer, são pessoas, tratam-se de pessoas, não são terroristas, não são refugiados, são pessoas, cada uma delas carrega uma história. Portanto, é preciso não tratar as questões pela rama e ir à raiz do problema e, portanto, foi isso que aconteceu. Okay. Sim, por favor. É uma questão para Ótimo. rápida. Começo pela Maria do Rosário Pereira. Eu ponho as questões e depois responderão bem da net. Como é que o eu poético de Maria do Rosário Pereira, o que é que esse eu poético diz à Maria do Rosário Pereira, editora, quando tem de... Eu acho que é mais ao contrário. Bom, mas esta é a minha questão. O que é que diz a editora quando tem de utilizar critérios literários, ou mais comerciais ou mais literários, para dizer à Carla, vamos por aqui ou vamos por ali? O que é que o eu poético diz? E já agora ponho a questão e depois responderão. Rapidamente. Percebi, não sei se percebi bem pelo que a Teresa disse no início, que era uma escrita, uma prosa poética, porque eu percebi desse livro de Carla Paes. A minha questão é esta: como é que se pode ser poeta neste tempo de prosa dura em que vivemos? E depois, como é ser romancista escrevendo no próprio momento em que as coisas acontecem? Praticamente, eu não li o livro, mas percebi que é muito gesto inteiro. Portanto, a questão é esta, e fica já tudo dito, e muito obrigado. E já agora, para complementar, gostei muito desta interação que aqui assisti hoje. Ora, a primeira coisa que eu queria dizer é que o eu poético não manda nada no eu profissional. O eu profissional é completamente impermeável. É que eu não me deixo nada premiar pelo meu gosto pessoal, porque senão, quer dizer, haveria livros que eu não publicaria. Ou seja, nós não estamos numa editora para publicar aquilo de que gostamos, mas se calhar aquilo de que os outros vão gostar. Isto é a primeira coisa que eu quero dizer, porque há imensos livros que eu publico que não têm poesia nenhuma e que não são livros que não devo publicar por causa do meu eu poético. O meu eu poético trabalha em casa e pouco, é preguiçoso, e o meu eu editorial é muito pouco permeável por esse eu poético, embora obviamente eu possa, como editora, sentir uma empatia maior por alguns autores que têm coisas que eu acho que são parecidas com o que eu escrevo. Por exemplo, posso sentir ali uma afinidade que posso não sentir com outros, mas até posso gostar muito de um autor que não tem poesia nenhuma, porque o ler e o escrever são coisas diferentes. Eu, aliás, nem tenho a certeza, vou dizer isto que pode parecer uma coisa absurda, mas não é. Eu nem tenho a certeza de que gostava da minha poesia se não fosse o autor.
Eu vou-lhe dizer porquê. Quando eu publiquei o primeiro livro, houve alguém que disse: notam-se aqui influências da Florbela Espanca. Eu nunca gostei da Florbela Espanca. Portanto, tenho às vezes a ideia que, se calhar, se aqueles poemas não fossem meus e não estivessem relacionados com factos e coisas que se passaram comigo, se eu os lesse escritos por outras pessoas, se calhar não gostava tanto deles como se calhar gosto, não é? E, portanto, o eu poeta é que está lá em casa, é que ele não vem trabalhar para a editora mesmo. Às vezes há alguns autores que o acordam, que o despertam, que chamam por ele, mas na generalidade não se misturam as coisas, não posso mesmo misturar as coisas. Agora, também vou dizer uma coisa que pode ser quase contraditória com o que disse, que é, se eu não gostar mesmo de um livro, é muito difícil eu defendê-lo. É muito difícil eu defender perante o público um livro que eu até posso considerar que não é mau, mas não consegui aderir, não consegui sentir nenhuma proximidade. E aí, assim, eu muitas vezes posso deixar cair esse livro porque sei que não vou fazer nada pelo autor. E acho que o autor não me merece como editora. Já me aconteceu uma vez, um autor do Algarve que ficou muito zangado comigo e que eu disse, eu até acho o seu livro interessante, mas de facto não consigo lá entrar, ele não me diz nada e, portanto, eu não sou capaz de publicar uma coisa que eu depois, se vem um jornalista para eu falar desse livro, pedir-me para eu falar, eu não tenho nada de simpático para dizer e, portanto, não vale a pena então publicá-lo, ainda por cima era um livro para um público muito diminuto. Agora, não confunda as coisas, aliás, se a editora fosse mais permeável pela poeta, para não dizer poetisa, eu acho que escrevia mais, se calhar. E se calhar escrevo menos porque estou muito mais tempo a trabalhar no duro como editora a esquecer essa mulher que está para lá. Então, em suma, desculpa só, Carla, em suma, a editora tem penalizado bastante a poeta, não é? Na verdade, sim. Claro. Até em termos de tempo. Claro. Daí depois esses tempos de poesia é outra história. Carla. Recordo-me só rapidamente a questão. A primeira questão é muito simples, é como é que a Carla consegue ser poeta, se é que eu interpretei bem o que a Teresa disse, nestes tempos de prosa dura. Os tempos são de prosa muito dura e cruel. No outro dia, por causa destas questões da exposição e da internet e temos de publicar e não sei quê, não sei quanto, e portanto às vezes temos que criar ali algum conteúdo que seja interessante para o que os outros leem. E dei por mim a pensar, de facto, mas de onde é que isto vem? E sai-me uma frase, mais uma vez, do subconsciente ou inconsciente, nós não sabemos de onde é que isto vem, e que eu acho que diz tudo. Eu acho que o coração dos homens esconde toda a poesia da humanidade. E a pessoa que sabe ir ler essa poesia pode escrevê-la em poesia ou em romance. Eu acho que é isto, para explicar, para resumir. Carla, já agora. As palavras do Goldarlin, não é? Para que a poesia em tempos de inteligência, não é? Faz lembrar muito isso. Sim, só pegando nisto, já leu o último da Rosa Montero, O que Fazer Quando Estou no Meu Perfeito Juízo? Eu acho que tenho lá o livro, mas eu ainda não li. Não ouvi a pergunta. Não, é o problema que a Carla está a pôr, e a Maria Rosário também, o problema do subconsciente, o inconsciente, a maneira quem é que escreve o quê. E a Rosa Montero, o último livro dela, acho que é qualquer coisa, não sei, o que é que eu hei de fazer quando estou no meu perfeito juízo. É um caminho muito interessante de vivências e de vivências com autores que têm exatamente esse problema. É que quando estão no seu perfeito juízo, batata, não sai nada. Não é? Daí os aditivos, daí nós temos, no nosso caso, o pessoa dependente. Bom, não vamos falar das dependências porque senão estamos todos dependentes. Mas é esse o problema. Eu não queria dizer mais nada, mas é um livro que me lembrou que todas estas questões me remetem sempre para a Rosa. Eu tenho o livro, mas eu ainda não li, confesso. Então, força. Mais questões? Eu gostava de vos ouvir. Sim. Talvez, enquanto elas talvez ainda possam surgir, quando estamos a falar de uma linguagem poética, talvez logo nas páginas iniciais,
Há algumas imagens que são por si só poéticas e trágicas, a imagem do baloiço, aquela imagem do... Desculpem. Aquela imagem do pai da cadeira de rodas. Portanto, é profundamente poético. Na verdade é isso. Eu talvez lesse um excerto para quem não está ainda com o livro à frente. O pai sentado a inteirar-se das notícias mais urgentes, tão novo e paciente para a inutilidade da vida que as reformas antecipadas trazem. As calças a caírem no vazio da cadeira de rodas, porque as pernas já lá não estão há muito tempo. Apodreceram por causa de um bicho que as comeu sem se saber como. Os médicos apenas, diabetes, temos de amputar. E ela e o irmão ainda tão pequenos para a compreensão de umas calças a caírem no vazio da cadeira de rodas, que empurravam por brincadeira na direção do baloiço a pedir: empurra, pai, empurra com as mãos, antes da mãe vir gritar à janela da cozinha: à table, les enfants. A descer a rampa de madeira que pediu ao vizinho para construir depois dos médicos dizerem apenas: diabetes, temos de amputar. A mãe a trazer o marido e as calças caídas no vazio para a cabeceira da mesa onde seria sempre o seu lugar. É claro que há aqui alguns mecanismos que já funcionam como uma espécie de refrão, que já são próprios da poesia, mas não é apenas isso. São as imagens, são as escolhas lexicais, uma palavra antes e não depois. É tudo muito, muito significativo. E, portanto, é fácil perceber que não é uma prosa puramente romanesca, digamos assim, não é? É muito, muito longe disso. E isto também justifica porque é que vai ter assim uma cinta com o prémio Leia, não é? É de facto extraordinário as pessoas com quem tenho falado, e de facto é o que tem sobressaído. As pessoas estão a gostar imenso do livro e fico sempre muito surpreendida com tudo isso e até comovida com algumas opiniões, mas de facto o que ressalta de tudo isso é de facto a linguagem. É como é que tu consegues ir contar esta história com a beleza desta linguagem. E a única coisa que eu posso dizer é que nós temos uma língua riquíssima e, portanto, a língua está lá para servir a narrativa, e enquanto eu souber fazer isso, sairá talvez assim, não é? Porque é dessa riqueza que trata a literatura, é da língua, não é? E depois cabe-nos a nós, escritores, ir buscar o que de melhor tiver a língua para servir a história que queremos contar. É isso que eu tento fazer como exercício e aparentemente resultou. Resulta, sem dúvida. Mais perguntas? Não? Estão muito tímidos hoje. A nossa leitora plena, digamos assim, que tem o trio. Não? Ok. Já falei com a Carla no Instagram. Okay. Muito bem. Então, se calhar terminaríamos, Carla, há uma questão que me interessa e terminaríamos com essa questão, que é a questão que nos faz voltar ao título do livro, a questão das estações, que me parece que é uma questão, e o inverno é uma estação que recolhe assim, a afeição de ambas. E neste sentido, eu até diria que este é um romance muito camuniano, não é? É muito invernoso, tem aspectos muito trágicos, em alguns casos muito até melancólicos mesmo. Tem alguma alegria, só que essa alegria é que é mesmo camuniana, porque é sempre efêmera, é fugaz, é envenenada. Quando ela aparece, parece que já está envenenada. A Carla disse-me que o inverno é uma estação que a marca particularmente, porque ele, quando chega, vem para nos dar coisas, mas vem sempre para nos tirar mais ainda. O que é que ele nos tira? De facto, as estações do ano são de facto elementos que, para nós enquanto escritores, e eu falo para mim em particular, que vêm sempre ajudar-me a mostrar alguma coisa que eu não consigo fazer com a linguagem de outra forma. Portanto, talvez seja por isso, é um traço talvez dos meus livros, é ir buscar aos elementos da natureza qualquer coisa que seja muito mais claro do que aquilo que eu vá explicar e que não vai sair nada de jeito, e portanto, se eu utilizar estes elementos da natureza, talvez seja mais fácil para mim ir mostrar alguma coisa ao leitor. E de facto o inverno, porque ainda ontem falávamos disto, e o que acontece é que
A humanidade é uma força em movimento, não é? Nós vamos todos no movimento, como se fôssemos num comboio. E à medida que vamos andando, há pessoas que vão ficando para trás, não é? E a minha tendência é sempre, a partir da literatura, dizer alto. Paramos, porque há pessoas que ficaram para trás, e quando as pessoas ficam para trás, alguma coisa tem que ser feita. Portanto, a minha tendência é sempre de ir buscar essas pessoas que ninguém quer ver, essas histórias que ninguém quer observar ou que ninguém quer tomar atenção. E, portanto, às vezes são histórias tão duras e tão cruas, mas que eu acho que elas têm que ser contadas, não é? Porque não podemos continuar a fingir que não vemos. Então, por serem duras, talvez a natureza me venha sempre ajudar a mostrar um bocadinho daquilo que podem ser essas vidas, mas não sei dizer porque é que tenho esta tendência para o inverno, porque eu gosto mesmo é da primavera, sabes? Sim. Rosário, nos teus poemas, há a questão dos ciprestes, do frio, faz sempre muito vento. Se reparar nos poemas que estão reunidos, eu acho que há muito mais verão nos meus poemas, mas é sempre no sentido da recordação do que foi bom. Ou seja, eu associo muito mais as estações quentes, digamos assim, à juventude, a um amor. Mas é sempre perdida, é sempre o que já passou. Mas não interessa, teve-se. O pior é a vida onde não se teve nada. Pronto, essa é que é mesmo invernosa. Eu por acaso não tenho consciência de ser invernosa. Tenho consciência de falar do outono e o verão é sempre a memória do que foi bom, pronto, e agora estamos num tempo em que isso não existe, talvez por isso sou invernoso, mas não acho que utilize a palavra inverno tantas vezes assim, se calhar usa. Estive a percorrer os poemas reunidos. Estive a percorrer os poemas reunidos e usa bastante. Sim, o vento sempre a soprar com muita força. Não, pronto, o vento, sim, está bem, mas o vento pode lá estar também no verão. Pode soprar no verão também, sim, mas menos, normalmente. Mas na verdade eu acho que é essa oposição entre aquilo que foi uma juventude preenchida e o amor perdido que torna a casa fria e desconsolada, e portanto se calhar o inverno calha bem aí, que é a estação da perda, da ausência cinzenta, do céu cinzento, do céu não azul, e portanto por oposição a esse tempo quente do verão, é isso mesmo que acontece, sim. Portanto, o verão está lá, mas ele é sempre como perda e a prefigurar o inverno que virá, é nesse sentido. Okay. E há uma coisa com piada, é que a sombra das árvores no inverno é muito maior do que a sombra das árvores no verão. E portanto a sombra, o período que atravessamos é um período de muita sombra. E essa sombra das árvores é maior porque a inclinação do sol é mais baixo, a sombra torna-se maior. No verão está mais a pino, a sombra é mais vertical. E portanto este sombreado de inverno é o perfeito espelho da realidade que vemos atualmente. Vivemos com umas sombras grandes. Depende do local da terra onde estamos. Mas eu estou a falar, não, estamos a falar da Europa. Ok. Estamos a falar da Europa como referencial. E na Europa como referencial é isto que está no romance da Carla. Certo. Vai precisar mais 6 anos para escrever um Sim, é a última. Sim, Carla, o que é que vai agora e quando é que virá? Isso é muito sempre a falar. Olha, agora vamos todos ler este, não é? Vamos todos ver se gostamos deste. Não, o processo criativo não se pode. Eu não sei trabalhar com prazos, eu não trabalho assim, eu gosto da minha liberdade. E, portanto, eu estou a escrever um outro romance, mas não há cá. Eu não sei se tão pouco se ele vai sair, se ele vai ser bom, se ele vai ser alguma coisa, não sei. Eu sei que trago na cabeça uma velha que fala latim. Eu não sei o que é que a velha tem para me dizer. E, portanto, fala latim? Latim. Uma velha que me apareceu aqui que vem acordar a língua morta e que fala latim. E, portanto, eu estou a escrever com a velha, não é? Mas não sei o que é que ela, eu ainda não sei o que é que ela me vem dizer e não sei se ela me dirá alguma coisa de interessante. Veremos. Vai pressionar, vai dar o tempo que a autora precisa, como é que vai... Não, na verdade, eu nunca pressiono os autores porque acho, ao contrário dos gestores das editoras, a escrita não tem agenda. E, portanto, eu acho que essa coisa de andar atrás do autor e dizer quando é que entregas, é uma coisa de indústria. Não é uma coisa... E, para mim, eu ainda não encaixei
a edição como indústria, ou seja, sei que ela existe, sei que eu tenho muitas vezes que ir vender um livro de que gosto com aquilo que eu acho que vai convencer aquelas pessoas a dizerem que sim, porque são elas que pagam, não é? E que às vezes tem que ser eu uma marketeer porque senão não vou conseguir chegar lá à publicação daquele livro. Agora, eu tenho autores que levam anos para entregar um livro e eu percebo que cada um tem o seu timing, não é? O tempo da criação, talvez porque eu também escreva, não sei, mas o tempo da criação não é um tempo que possamos dizer, agora este ano vou sair daqui e fazer um livro. Não, porque às vezes o livro não sai, não é? E portanto eu acho que só quando a coisa já está bastante encaminhada é que é possível começar esse tipo de conversa. E só quando uma pessoa já tem um livro meio escrito é que pode ou deve começar a falar dele, antes não. Aliás, porque é muito fácil roubarem ideias às pessoas e elas não devem partilhar muito sobre o que estão a fazer, não é? Não vou falar sobre isso. Pois, eu percebo isso. Agora, eu não pressiono nada aos autores, acho que podem pedir-me para os pressionar. Imagino um autor que tem um grande sucesso, pode vir o gestor, estar-me sempre a perguntar quando é que este autor publica um livro novo, que dava jeito, não é? Para compor o rendimento anual. Agora, esses são os únicos casos onde podem vir-me pedir para pressionar o autor. De resto, não tenho nenhuma espécie de pressa que venha um livro que não está no ponto. Quer dizer, só o autor é que sabe quando é que o livro está feito. Carla, podes ficar mais descansada e tomar o teu tempo. Olha, obrigada pela vossa... Sim? Queria só, Sim. dia 18 vamos receber, no âmbito das quintas de leitura, o professor Luís Portela. Ok, exatamente, sim. Então no próximo dia 18 de junho, a Biblioteca Municipal vai receber o Luís Portela, a sessão que vai ser moderada por Nuno Camarneiro, espero que compareçam. Obrigada a todos. Obrigada. Carla, obrigada.